Aí. Então, vamos lá. O que a gente está vendo, então? Tá? Fazendo uma breve resumo aí. Anteriormente, na nossa disciplina, então, o que a gente está vendo? Tudo da nossa disciplina, né, é estudar como é que funcionam as amplificações de pequenos sinais. Então, a gente estuda tudo para saber como que um amplificador funciona com o transistor, tá? E daí a gente vinha estudando como que eu equaciono matematicamente o quanto que um amplificador amplifica. Basicamente, era por aí que a gente vinha trabalhando. Então, a gente começou modelando, começou aplicando a modelagem para chegar num circuito mais simples, que a gente conseguisse aplicar equacionamentos de circuitos para poder calcular a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Isso é o quanto amplifica, né, a relação, a divisão entre o valor da tensão de saída pela tensão de entrada. Tá? Então, a gente veio criando esse modelo, essas equações, tanto para TBJs quanto para FETs, e depois a gente começou a incrementar esse modelo, né? A gente começou a dizer, tá, e agora se eu considerar a carga, agora se eu considerar a impedância de quem está gerando o sinal, e agora a gente estava falando numa parte muito importante, o que acontece, como que funciona a amplificação, se eu considerar a frequência do sinal de entrada. Então, o sinal que vai ser amplificado, ele possui frequências. Né? Não é um sinal contínuo, é um sinal variante no tempo. Então, ele possui frequências. Ele não possui uma única frequência, o sinal de entrada, o que a gente vai amplificar. Ele possui um conjunto harmônico de frequências, que a gente diz, né? Então, isso tu aprendeu lá em cálculo, equações, que qualquer sinal periódico, ou seja, qualquer sinal que tem uma variação, que tem uma frequência, tu consegue representar por suas componentes harmônicas, né? Que tu calculava lá aquele A0, B0 para uma frequência 1 e assim ia por diante, né? A1, B1 e aí por diante. E daí essas componentes harmônicas que compõem um sinal, elas estão em frequências diferentes. Então, é a mesma coisa que eu falar que um sinal ele é composto por várias frequências, tá? Então, um sinal ele tem várias frequências. E daí um exemplo muito palpável, digamos assim, é o próprio sinal de som, né? O sonoro. Ele é composto por várias frequências. Quando tu escuta um som, tu escuta várias frequências, não escuta uma única frequência, tu escuta um conjunto de frequências. E o sinal elétrico que representa o som não é diferente, ele é composto por várias frequências, cada frequência na frequência sonora. E aí, quando tu joga esse sinal para dentro de um amplificador, o que a gente esperaria é que o amplificador ele amplificasse todas as frequências da mesma forma. Se o ganho do amplificador é 10, eu esperaria que o meu amplificador amplificasse todas as frequências em 10. Por exemplo, se eu estou trabalhando com som, eu queria que ele amplificasse desde os graves até os agudos com a mesma amplitude, que desse o mesmo ganho para todo mundo. Só que isso não acontece. Amplificadores, eles têm uma resposta em frequência para o ganho. O ganho que um amplificador consegue te ofertar, que ele aplica no sinal de entrada, depende das frequências do sinal de entrada. E daí a gente viu a resposta padrão, a resposta que acontece. O que acontece? Acontece que esse ganho, ele sofre uma redução para baixas frequências e sofre uma redução para altas frequências. Então, a gente queria que não acontecesse a redução, mas ela acontece. Então, se ela acontece, a gente está interessado em achar qual que é o limite que eu consigo trabalhar sem que ocorra diminuição no ganho. E esse limite a gente chamou de frequência de corte inferior e frequência de corte superior. Essa região limitada por essas duas frequências a gente chama de banda passante, que é onde tem o ganho estabelecido pelas equações que tu já aprendeu a calcular. Então, ali dentro daquela banda passante, qualquer sinal numa frequência dentro da banda passante vai ter o ganho 10, por exemplo. E qualquer sinal com uma frequência inferior à frequência de corte inferior ou superior à frequência de corte superior, ela vai sofrer um ganho menor. Vai sofrer atenuação no ganho. Então, essa última parte da disciplina é encontrar qual que é
essa FL e qual que é essa FH, qual que é a frequência de corte inferior e qual que é a frequência de corte superior, para eu poder dizer, ó, dentro dessa faixa de frequências, a amplificação, a amplificação obedece aquelas equações que tu já vinha apresentando antes, certo? E fora dessa faixa de frequências, o nosso ganho não é mais garantido. Tá? Então, isso que é o que a gente vinha analisando até então. E a gente analisou primeiro para as baixas frequências, aprendeu a calcular o FL, aprendeu a validar o FL por simulação, e depois a gente olhou para as altas frequências e a gente aprendeu também a calcular qual que é o FH e validar esse FH por simulação. É muito importante também tu te lembrar por que que acontece. Esse fenômeno de o ganho ser menor nas baixas frequências e ser menor nas altas frequências, esse fenômeno acontece por uma consequência do teu amplificador. Em baixas frequências, ele acontece por causa das capacitâncias de desacoplamento. Daí tu lembra lá que essas capacitâncias elas estão em série com o sinal. Então, quando tu diminui a frequência, a impedância deles aumenta. E se tu aumenta a impedância do meio, é como se tu perdesse sinal nessa impedância do capacitor, tá? Então, para baixas frequências, é esse o fenômeno. E para altas frequências, são as capacitâncias parasitas, que quando tu trabalha em altas frequências, essas capacitâncias, elas começam a se comportar como se fossem curtos-circuitos. Essas capacitâncias parasitas, para altas frequências, a impedância delas decai muito. Então, elas também drenam a energia do teu sinal. Tá? Então, acontece por motivos diferentes. Se tu quer resolver um problema em alta frequência, tu vai ter que trabalhar com o transistor, porque essas capacitâncias parasitas estão dentro do corpo do transistor. Então, se tu quer mudar a resposta em frequência para altas frequências, tu vai ter que mudar o transistor, pegar o transistor com capacitâncias melhores. Se tu quer mudar a resposta em baixas frequências, tu quer que agora teu amplificador amplifique também a parte dos graves, por exemplo, tu vai ter que lidar com as capacitâncias de desacoplamento. Tentar achar um valor de capacitância que altere a frequência de corte inferior para uma frequência menor ainda. Beleza? Então, esse é um resumão aí do que a gente viu até agora, tá? Dando um foco nessa última parte da disciplina, que é a resposta em frequência. O que é a aula de hoje? Tá? A aula de hoje é basicamente 2 exercícios que eu vou passar para vocês, e esses 2 exercícios já fazem parte dos 2 últimos trabalhos de vocês. Então, eu vou explicar, vou mostrar os exercícios e explicar o que vai ser esses 2 últimos trabalhos. Tá? Quer dizer, não sei se ficou alguma dúvida até aqui, todo mundo está acompanhando isso, todo mundo recorda? Tá, mais ou menos. Vocês estão sabendo tudo, né? Manjando. Se tem uma disciplina que vocês estão sabendo, é dispositivos 2, né? E diga o contrário para ver o que acontece. Tá, então olha o que é os exercícios aqui que vocês vão fazer hoje. Basicamente, é para calcular e validar por simulação o ganho desse amplificador aqui está nosso sinal de entrada, né? Aqui está nosso sinal de entrada. É o ganho desse amplificador, aqui está o sinal de saída. É para vocês calcularem o ganho e a banda passante, que é o FL e o FH. E validar esses valores por simulação. Então, o primeiro é um circuito de polarização fixa, tá? Onde a gente tem a representação dele aqui e todos os valores embaixo. Excelente. E o segundo, polarização por divisor de tensão. Mesma coisa, calcular o ganho desse circuito, validar por simulação. Calcular a frequência de corte inferior e superior e validar por simulação. Tá? Esses são os exercícios. Já volto neles. O que são os trabalhos? 2 trabalhos para vocês, para completar a nossa nota. O trabalho 5, vocês fizeram 4 trabalhos até agora, né? Não estou enganado. Fizeram 4. Então, esse é o 5, que daí agora vocês vão colocar essa análise com a carga e o RS e a análise em frequência, vocês vão introduzir isso na rotina de projeto de vocês agora. Tá?
Claro, vai ser só para os TBJs, porque a gente viu só para o TBJ, para o FET é um pouquinho diferente, que a gente não vai abordar aqui, tá? Muda pouquinha coisa, mas a ideia é a mesma, tá? Então, vocês vão adicionar na rotina de projeto agora essa análise em frequência. Então, eu vou ter que colocar coisas a mais que eu vou ter que, dados de entrada a mais que o projeto vai ter. RS, RL e as capacitâncias de desacoplamento e parasita. Dados a mais que a tua rotina vai dizer o ganho nas médias frequências, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Então, um incremento da rotina agora. Assim como vocês fizeram um incremento já, agora vamos colocar essa última parte da disciplina na rotina também. Estou propondo uma data aqui para 14 de fevereiro, tá? A gente pode conversar um pouquinho sobre essa data. E o trabalho 6, tá? E o trabalho 6, ele é para entregar a resolução desses dois problemas que eu mostrei antes para vocês. Comparando a resolução com a simulação, validando ela por simulação, tá? Então, por exemplo, claro, vocês vão usar a rotina de vocês para fazer esses cálculos, tá? Então, não precisa entregar todo o cálculo à mão desses dois exercícios. Tu pode mostrar, dizer, tá, a minha rotina deu esses resultados. Daí tu mostra, ó, a rotina me deu esse ganho, essa frequência de corte inferior e essa frequência de corte superior. E daí tu vai botar lá num documentinho em PDF a tua simulação, mostrando, validando, ó, aqui na média frequência está dando o que eu tinha calculado, está dando a frequência de corte inferior, está dando muito próximo o meu FL, está dando muito próximo o meu FH. Tá certo? Então, é um PDF com a comparação das respostas da tua rotina com os resultados de simulação desses dois exercícios, tá? Trabalho 5 é a rotina, trabalho 6 é os exercícios com simulados. Belezinha? Entenderam? Vale. No trabalho 6 aí, tem que entregar junto o arquivo de simulação? Sim. Ou tu só quer o arquivo junto? Isso, manda o arquivo junto. Não botei aqui, né? Mas manda o arquivo junto. Beleza. Vai ser um PDF e os dois arquivos de simulação. Tranquilo. Tá? Então, eu deixei os dois para 14 de fevereiro, tá? Isso dá o quê para vocês? Dá umas 3 semanas, mais ou menos, né? Para vocês fazerem isso aí. 1, 2, quase 3 semanas aí, mais ou menos, para vocês fazerem. Então, o que é a ideia da aula de hoje? É vocês resolver esses exercícios, estimular, tirar dúvida com relação à simulação, que eu não sei se vocês estão conseguindo fazer ou não, ninguém perguntou nada na última aula. Então, resolver esses exercícios e tirar dúvida com relação a como que simula. E daí, quem quiser também já tentar criar a rotina para a parte de análise em frequência, fica à vontade, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, esses dois exercícios, tá certo? Próxima aula, de novo, vai ser dúvidas. E daí a gente encerra, tá? A gente encerra as aulas síncronas, certo? Depois as próximas para tirar dúvida com relação a esses exercícios, com relação a esses dois trabalhos, ok? Pode ser assim para vocês? Show de bola. Então, essa é a explicação dos trabalhos, basicamente. Agora é com vocês. Eu não estava conseguindo entrar no Moodle, mas eu vou mandar esses slides